Irmãos, graça e paz a todos. Boa noite. Todos me ouvem bem? Perfeito, perfeito. Antes de iniciar a mensagem de hoje, quero agradecer aos irmãos pelas orações. Hoje já estou bem melhor, graças a Deus. Também informar aos irmãos que hoje nós iremos iniciar uma série de mensagens, uma série de estudo sobre a soberania de Deus. É um assunto que, em particular, eu amo, que eu gosto de estudar. E se vocês já repararam, acho que das minhas mensagens, cerca de 80% é sobre a soberania de Deus aqui, que eu amo esse tema. Mas nós iremos iniciar, como eu falei agora há pouco, uma série de estudos. E essa série, irmãos, é com base nesse livro aqui, de A.W. Pink, Deus é Soberano, certo? É uma obra muito boa, publicada pela Fiel. Então, aqueles que puderem comprar, falem com a Viviana, ou então peçam na internet, que tem na Amazon, tem no próprio também site da Fiel, também vende esse livro. E também você consegue achar por e-book, de forma gratuita, pelo site... agora esqueci o nome do site. Acho que é Plenitude, pela Plenitude. Eu vou buscar e coloco depois lá no grupo para vocês. Vocês conseguem achar esse conteúdo aqui de forma gratuita, em formato de PDF, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma série de umas 9, 10 mensagens com base nesse livro e também usando as escrituras, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, não é assim? Então, eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos, de número 47. Salmo de número 47. A partir do verso 1. Batam palma todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações. O Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a terra pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Ore junto comigo, meus amados. Ó Senhor Deus, te damos graça, ó Pai, te louvamos, te agradecemos por esse dia, pela noite de hoje que o Senhor reservou para si. Ó Pai, também te louvamos pelos louvores que já foram cantados, ó Deus, pelos momentos de orações e petições feitas a Ti. E agora, Senhor Deus, eu venho te rogar em nome de Cristo Jesus, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Ó Deus, que o Senhor direcione, Pai, nosso coração e nossa mente, tão somente a Tua presença e a ouvir para a Tua voz. Ó Deus, que a Tua voz, Pai, se faça ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje, do estudo de hoje, é a soberania de Deus e a atualidade. E quero iniciar com uma pergunta. Quem está regulando os assuntos nesta terra hoje, nesse exato momento? Deus ou o diabo? Nos últimos 12 meses, aconteceram várias tragédias e vários desastres, sejam naturais ou então que foram provocadas pelo homem, que levaram algumas pessoas a questionarem, a se perguntar onde está Deus nesse momento? Ou então alguém pode ter afirmado que Deus não fez tal coisa, Deus não pode estar causando tal coisa com tal povo. Isso só pode ser coisa do diabo. Isso é o diabo agindo. Isso é o diabo que está por detrás dessas ações. O que dizer então dos seguintes casos? Primeiro,
incêndios florestais em Maui e no norte da África, que aconteceu em agosto do ano passado. Os incêndios florestais devastaram a Maui, no Havaí, lembram disso? Que o fogo ali devastou casas e mais casas, causando danos significativos. Além disso, em julho do ano passado, 2023, a Argélia sofreu incêndios florestais, que também foram devastadores, que resultaram em 34 mortes e milhares de feridos. Esses incêndios também afetaram a Tunísia e o Marrocos, causando destruição de forma geral e deslocamento de populações que fugiam para salvar as suas vidas. Eu pergunto mais uma vez, quem está regulando os assuntos nesta terra hoje? Deus ou o diabo? Segundo exemplo, irmãos, foram as inundações na República Democrática do Congo, que é o que ocorreu em maio do ano passado também. A região leste do Congo foi atingida por fortes chuvas que levaram a inundações e deslizamentos de terra. Esse desastre resultou em mais de 450 mortos e mais de 2.000 pessoas desaparecidas. Mais uma vez eu pergunto, quem está regulando os assuntos dessa terra hoje? Deus ou o diabo? Recentemente aconteceu as inundações no Rio Grande do Sul. Aconteceu aqui um pouco mais de 2 meses, entre o mês de abril em maio, mais ou menos, que aqui trouxe consequências até os dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, perderam suas casas, perderam seus bens pessoais e outros perderam também seus entes queridos, pai, mãe, esposo, filho, etc. Mas a pergunta que eu ainda faço a vocês nessa noite, quem está regulando os assuntos nessa terra hoje? Deus ou o diabo? Para nós, não há dúvida alguma que Deus reina sobre o mundo, de modo soberano, de modo excelso, como nós lemos agora há pouco, que Ele está centrado no seu trono, regendo com seu cetro de justiça poderoso. Isso não é nenhuma dúvida e também não é nenhuma novidade para nós. Mas, infelizmente, não é bem assim que todos pensam. Cada vez mais os homens vêm usando as suas filosofias, as suas teorias e estão deixando Deus em segundo plano. Podemos observar, por exemplo, a opinião secular em respeito ao reino natural. O que diz hoje na área da ciência, do ódio à ciência e também a área da racionalidade, é que tudo foi criado por meios naturais, de acordo com o progresso das leis da natureza. Então, segundo eles, um átomo surgiu do nada e, a partir do nada, tudo se fez. Mas também existem aqueles que creem que Deus, de um modo soberano, de um modo muito sábio, criou todas as coisas. Acreditam piamente que Deus é o supremo autor da criação e que, a partir dele, tudo o que existe se fez. Porém, entre esses que acreditam no criacionismo, como é chamado, poucos ainda acreditam que Deus participa de um modo mais direto da sua criação. Não muitos pensam que Deus descansou no 7º dia e que resolveu tirar umas férias, resolveu tirar ali um recesso, um ano sabático e que não mais voltou. Está apenas agora descansando em uma rede de braços cruzados, observando como um mero espectador, como alguém que está distante, ocioso, vendo ali desenrolar da história a parte dele, como quem assiste uma série de TV, por exemplo. Então nós temos aqui a figura do Criador que é banido de sua própria criação. Isso, irmãos, é aplicado até mesmo no campo teológico, onde uma vertente aponta e sustenta a ideia de que o homem tem livre-arbítrio, ou então ele pode agir de forma livre, podendo assim existir totalmente a parte de Deus, sendo Ele o Senhor absoluto, decidindo até mesmo sobre o seu futuro eterno, sobre alguns aspectos da sua vida, chegando ao ponto de decidir seu destino eterno, a condição da sua alma, a condição futura que ele vai se submeter, escolhendo assim Deus ou diabo, ele podendo escolher céu ou inferno. Ele vai apenas usar a sua lei do livre-arbítrio, vai agir de forma livre, como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse com ele, como se Deus não o governasse. E mais uma vez,
temos o Criador sendo banido de sua própria criação. Há também aqueles que direcionam tudo o que acontece de ruim no mundo, na sociedade em geral, para o único responsável, que é o diabo, Satanás. Muitos afirmam que o diabo é o grande autor de parte de tudo o que acontece de mal no mundo, mesmo eles crendo que o homem tem suas responsabilidades, que eles falam, né, que é a lei da semeadura, mesmo eles crendo, por exemplo, que o homem ainda assim tem alguma coisa de ruim, de mal, de perversidade em seu coração, mas ainda assim, irmãos, fazem vista grossa e negam as suas próprias responsabilidades e colocam tudo na culpa do diabo. E dizem que ele é o responsável pelos seus atos pecaminosos que procedem de seus corações malignos e caídos. Como está escrito em Marcos, no capítulo 7, versículo 21 a 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Viram as costas para isso, fecham os olhos e dizem: olhe, a culpa não é minha, a culpa é do diabo. O diabo que falou no meu ouvido para eu fazer isso e eu acabei fazendo. Um caso que ficou muito conhecido aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, foi o caso da chacina do Rangel. Aqui acho que quase todos aqui lembram, né, que 2 pessoas, um marido e uma esposa, matou quase a família toda, né, crianças, pai e mãe, por causa de uma galinha. E contam relatos que o assassino, em sua defesa, disse que ele estava meio que atordoado, estava fora do sentido, e que, dado momento, ele não queria fazer aquilo, mas que ele estava escutando a voz do demônio no seu ouvido dizendo: mata, mata, mata. Ele foi obrigado a fazer isso, transferindo assim a sua culpa, as suas responsabilidades para o diabo. Mas eu pergunto, irmãos, a vocês mais uma vez: quem está regulando os assuntos nesta terra hoje? Deus ou o diabo? Vamos observar a real situação em que o mundo se encontra agora. Nós temos um cenário de caos, guerras e rumores de guerras que nos cercam de forma diária, constantemente. O pecado é desenfreado. Não há limites mais para a maldade do coração humano. Vivemos em uma era em que a corrupção é abundante em todas as esferas do mundo, seja a política, seja a vida privada, seja a vida social, até mesmo, infelizmente, dentro da igreja. E a ilegalidade é louvada, é celebrada. Homens perversos estão assumindo poderes e chegam até mesmo a se achar, a se considerar como o próprio Deus. Muitos, na verdade, se consideram acima do próprio Deus, declarando assim que ninguém mais pode louvar ao Senhor Deus a não ser Ele ou então o seu partido. Irmãos, quando nós olhamos ao redor, quando vemos as notícias locais ou até mesmo mundiais, percebemos que as coisas estão fora do eixo, estão fora do seu lugar, pois a inversão de valores impera, vivemos em um mar de agitação, de descontentamento, a sensação de insegurança está cada vez maior e não sabemos quando irá durar, por exemplo, a guerra da Ucrânia e Rússia, a guerra entre Israel e Hamas. Não sabemos quando a China, ou então quando a Coreia do Norte, ou até mesmo alguns países ali do Oriente Próximo irá se levantar e declarar uma guerra contra o Ocidente. Vivemos de um mundo de caos, de loucura, e nós temos essa sensação de que as coisas estão fora do lugar, estão correndo feito uma roda sem freio, que a qualquer momento pode nos atingir e pode nos fazer mal. Não podemos dizer em quanto tempo irá acontecer uma nova guerra, que incluirá o Brasil, por exemplo. Não sabemos quando irá ter início a uma nova peste, a uma nova epidemia ou pandemia. Por causa disso, por causa dessa incerteza que nós temos, os corações dos homens desfalecem, buscam achar resposta
e alento, mas, infelizmente, não encontram. E no meio de todo esse caos, nesse período de mudança, de agitação que nos cerca, parece que Deus está no controle total do universo. Parece que Deus está no controle da humanidade. Quando nós olhamos para as perversidades que o Hamas fez, que os palestinos fizeram com aqueles que foram sequestrados, perguntamos às vezes, será que Deus está controlando essas coisas? Será que a mão de Deus está, de fato, estendida para a humanidade? Será que as coisas fugiram da vontade de Deus? Irmãos, e quando nós olhamos agora para o cenário evangélico, para dentro de casa, e especialmente aqui no Brasil, o que nós vemos? É comum nas igrejas, em grandes igrejas inclusive, ver o Cristo das Escrituras sendo pregado. O que é mais fácil você ver? Deus sendo adorado, reverenciado, louvado, ou nós vemos ali adoração ao homem, ao ego? Nós temos aqui, de fato, um culto teocêntrico ou antropocêntrico? Não, irmãos. O que nós vemos é uma pequena parcela de cristãos que, de fato, adoram a Deus em espírito e em verdade, como assim Ele requer. Em muitos púlpitos modernos, Deus é desonrado, Deus é encarnecido, Deus, Ele é desprezado, Ele é estarrecido, Ele é achocoalhado. Temos igrejas, irmãos, superlotadas de pessoas com almas vazias. Muitos estão seguindo para o caminho do inferno, pois promovem um falso culto, uma falsa adoração. Cada um fazendo o que bem quer, como entende, seguindo os seus próprios corações, ao mesmo passo que Israel fazia. Lembram que cada um estava fazendo o que achava mais certo? Está lá em Juízes 21, versículo 25. E o que dizer, irmãos, de Deus? Será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus ele está ouvindo tudo isso? Será que Deus ele é impotente, ele está de forma indiferente para conosco? Muitos líderes, irmãos, chegaram a afirmar que o Covid pegou Deus de surpresa. Muitos afirmaram e afirmam que as guerras atuais, por exemplo, fugiram do controle de Deus. Que Deus é incapaz de evitar a destruição de uma cidade inteira. Que Deus, Ele é indiferente, que Ele está à parte, que Ele está apenas assistindo o mundo desenrolar segundo a sua própria vontade, seguindo os seus caminhos à parte dEle. Muitos estão atribuindo tudo isso ao livre-arbítrio, à lei da semeadura, e por aí vai. Mas, faço uma pergunta. Quem está regulando os assuntos hoje na Terra? Deus ou diabo? O que falar então, irmãos, de algumas pregações de tais líderes que afirmam que Deus quer te abençoar, que Deus quer te salvar, que Deus quer te curar, mas que Ele não pode fazer isso se você não quiser. Que Ele não pode agir na sua vida se você não quiser. Que Ele não pode te salvar se você não quiser. O que falar disso? Ele não pode fazer nada se você assim não o deixar. O que falar disso? Quando ouvimos algumas pregações onde a miséria, a doença, o desemprego, o acúmulo de dívidas, etc., só podem ser quebradas caso o homem deseje, caso o homem queira. Ou então, se ele de fato aceitar uma mensagem profética, ou então fizer uma boa oferta ali naquela igreja, então tal pessoa irá sair dessa vida de perdição, do poder do diabo, e isso se traz a sensação de que Deus está impotente. Deus está num cantinho, sabe? Como se fosse no recreio. Quando uma criancinha que não leva lanche fica no cantinho só observando os outros comer e diz, rapaz, eu queria fazer isso, eu não posso. Irmãos, quando nós vemos tais pregações, nos traz a sensação de que Deus, Ele até quer, Ele pode abençoar. Ele até tem boas intenções, mas Ele é um Deus fraco, é falho, é impotente, é incapaz. E nisso quem traz vantagem, quem ganha vantagem, são duas pessoas. É o diabo
pois o poder do diabo é mais forte, é maior do que o próprio Deus, e também o ser humano, porque a vontade do homem é maior e mais forte, é mais soberana do que a vontade do seu Criador. Ou seja, Deus segue sendo indefeso e impotente, dependendo da ação do homem e, às vezes, por meio da ação do diabo. Mas quem está regulando os assuntos nessa terra hoje? Deus ou o diabo? A olhar, irmãos, tudo isso que trouxe para vocês, as tragédias, as catástrofes, as guerras, rumores de guerras, o declínio da igreja, o falso evangelho, os falsos mestres, fica fácil até mesmo presumir que tudo isso parece apontar, parece mostrar que o diabo está imperando, que o reino das trevas está governando nos assuntos deste mundo que Deus criou, certo? Bom, tudo isso vai depender do seu ponto de vista, da forma que você olha para as coisas. Vai depender, irmão, se nós estamos olhando pela fé ou pela vista. Tudo vai depender de quem está nos guiando nesse mundo. Se é a visão horizontal do aqui e do agora, ou se é a visão vertical, a visão que olha para cima, para as coisas que estão em cima. E aqui eu faço uma pergunta: será que você tem andado por fé ou por vista nesses últimos dias? Será que você tem pensado nas coisas desse mundo com base naquilo que você tem visto ou com base naquilo que você tem crido? Onde está a sua fé? Onde está o seu coração? Onde estão os seus olhos? Como os cristãos, irmãos, nós devemos andar por fé. Mas o que significa andar por fé? O que é andar por fé? Significa, irmãos, que os nossos pensamentos são formados e nossas ações são reguladas, nossas vidas são moldadas pelas sagradas Escrituras, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E apenas por meio da palavra da verdade, por meio da palavra de Deus, das Escrituras, é por meio dela que nós podemos aprender qual é a relação de Deus com este mundo. Qual é a força de Deus nesse mundo? Onde é que está Deus nesse mundo? Como está escrito, irmãos, em Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E eu pergunto, você tem andado por fé ou por vista? Se vivermos, irmãos, neste mundo apenas com a vista, perderemos o foco de Cristo e seu poderio será aniquilado. Seremos tentados a nos inclinar à casualidade, sabe? Não, isso aqui é coisa do acaso, é o destino que está trazendo tudo isso aqui à tona. É a lei da natureza que está desenfreando, é o mar que está querendo seu lugar de volta, o sol, é o vento, é a tempestade que está dando o troco no homem por suas ações, mas não que é Deus. Iremos, irmãos, ter o coração tentado a crer que tudo acontece no mundo por mera casualidade, por obra do acaso, ou então por intermédio da ação do diabo. E aí nós estaremos perdidos. Por quê? Porque não é isso que diz as Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras, irmãos, afirmam em diversos textos que Deus está no trono, no centro do universo. O seu cetro de justiça está em suas mãos poderosas e Ele é quem está dirigindo todas as coisas. Digo, todas as coisas. Pensa agora em uma coisa em que parece que Deus não está dirigindo. Pensou? Pois bem, Deus está governando isso também. Deus, irmãos, governa todas as coisas. Diga e repito, todas as coisas. Charles Spurgeon disse que até a poeira que nós vemos nas brechas das telhas, cada átomo daquele está sendo governado por Deus. Está sendo trilhado de acordo com o plano soberano do nosso Deus. Mas o que diz, por exemplo, as Escrituras? Abra comigo, por favor, em Salmos 99.
Nós vamos ler a partir do versículo 1, do verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleceste o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Agora pule comigo para Provérbios 16, versículo 33. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Vá comigo também para Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 37 a 39. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem ser que o Senhor tenha ordenado? Por acaso, não é da boca do Altíssimo que procede tanto o mal como o bem? Porque se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, se todos esses versículos e muitos outros que a Bíblia nos dá afirmam de forma categórica que Deus não apenas criou todas as coisas, mas que também Ele está governando todas as coisas de forma ativa. Porque nós temos a atender, irmãos, que as coisas pegam a Deus de surpresa. Porque nosso coração às vezes quer desfalecer diante da tribulação, da provação. Porque, irmãos, nós achamos que, por exemplo, uma enfermidade pegou Deus de surpresa, que uma morte pegou Deus de surpresa, que um assalto pegou Deus de surpresa. Por quê? Porque nós estamos andando pela vista e não pela fé. Irmãos, Deus é soberano e sua vontade é irresistível. Das duas, uma, ou Deus é Deus, ou Ele não é Deus. Ou Ele é o Criador, ou Ele é criado. Ou Ele é potente, ou Ele é impotente. Irmãos, sem dúvidas, nós estamos nos aproximando de uma crise mundial. O palco está sendo montado para isso, e quem está montando todo o cenário é o próprio Deus, não é o homem, não é o diabo, não é o partido A, partido B, não é isso, é o próprio Deus. Não devemos de modo algum, meus amados, olhar apenas por vista, viver por vista para esse mundo. Devemos todo o tempo olhar firmemente para o autor de todas as coisas, que é Deus, porque dele procede tudo, tanto bem quanto mal. Irmãos, embora o mundo esteja em pânico, a palavra para o crente é: não temas. Todas as coisas estão sujeitas ao seu controle imediato. Todas as coisas estão se movendo de acordo com o seu propósito eterno e, portanto, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Quer seja a chuva, quer seja o sol, quer seja a lua, as estrelas, o vento, o mar, tudo está contribuindo e cumprindo os decretos e a vontade do soberano Deus. E aqui, irmãos, há uma diferença entre o homem mundano e o cristão. Enquanto o ímpio vai enxergar tudo com base em sua visão no padrão mundana, o homem piedoso, o cristão genuíno, traz Deus para o seu ponto de vista. Ele sabe e também ele entende que em todas as coisas estão a mão do Senhor de toda a terra. Como diz a canção, eu vejo a mão de Deus em todas as coisas. No olhar de um irmão eu vejo a mão do mestre.
No nascer do sol, eu vejo a mão do Mestre. No morrer, no nascer, eu vejo a mão do Mestre. No ano que se chega, no ano que se vai, eu vejo a mão do Mestre. Eu pergunto, você tem conseguido enxergar a mão do Mestre em sua vida? Ou apenas as casualidades? Ou apenas as barreiras? Apenas as provas, as tribulações? Irmãos, é que eu vou encerrar com as palavras do autor, o A.W. Pink, que diz o seguinte, abre aspas, o coração só pode descansar e desfrutar da bendita verdade e da absoluta soberania de Deus quando a fé está em exercício. A fé está sempre ocupada com Deus. A fé permanece firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Suporta as decepções, as dificuldades e o sofrimento da vida, reconhecendo que tudo provém das mãos daquele que é imensamente sábio para errar e muitíssimo amoroso para ser cruel. Fecha aspas. Irmãos, nosso coração só irá ter descanso em Deus quando nós enxergarmos a mão do Mestre atrás de todas as coisas. Enquanto estivermos preocupados e ocupados com qualquer coisa que não seja Deus, não haverá descanso para o nosso coração e nem paz para a mente. E não importa qual seja a sua atual situação, a sua atual circunstância, seja em um palácio, seja em um hotel mais caro, ou seja em um casebre, seja no quarto mais luxuoso desse mundo, numa cama mais quentinha e mais fofinha desse mundo, ou seja deitado em cima de um fino papelão, no relento, no meio da rua, seja gozando da mais perfeita saúde, ou seja em cima de uma cama, designado pelos médicos, nós seremos capazes de dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Irmãos, Deus está agindo de forma atual. Deus, Ele não descansou de todas as coisas. A sua vida não gira em torno do destino, do acaso. Não. A sua enfermidade não veio do acaso. A sua bênção não veio do acaso. A sua família não veio do acaso. A sua solidão também não veio do acaso. As guerras, a fome, a peste, as doenças não vieram do acaso. O Senhor Deus governa todas as coisas. Todas as coisas Deus está governando, irmãos. Não há um lugar, não há um vácuo onde Deus deixa de ser Deus. Seja no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, onde quer que esteja, Deus está governando tudo de forma soberana. Isso inclui a minha vida, a sua vida, inclusive a nossa salvação. Se temos salvação em Cristo Jesus, iremos morar, irmãos, na eternidade, porque Deus é soberano. Ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Irmãos, Deus é Deus, Ele é soberano, e que nós passamos a viver pela fé, com vistas na fé. Não deixe, irmãos, que as coisas atuais, os problemas, as guerras, venham tirar você do foco que é Cristo Jesus. Não deixe isso, porque se acontecer aqui o pior com você, se você morrer, você estará vivo na eternidade, gozando com Cristo. Isso porque Deus é soberano e a sua palavra é infalível e é imutável. Deus está governando a sua vida. Deus está governando o seu coração. Vamos descansar em Deus e aprender a viver pela fé. Saiba disso, irmãos. Nada, absolutamente nada, nenhum cabelo seu vai cair contra a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado ao Senhor Deus por Sua soberania. Muito obrigado, Deus amado, Deus Santo, pela Sua presença. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos dado a salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, nos dá, Pai, descanso em nosso coração. Pai, nos faz mirar em Ti e descansar, Pai, nosso coração somente em Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, a viver por fé e não por vista.
Ó Senhor Deus amado, Deus santo, conduza nosso coração e nossa mente tão somente a Ti. Em nome de Jesus, amém.